Boa noite, aí, o pessoal. Yuri também autorizado a falar. Sheldon. Então, boa noite a todos. O microfone de todo mundo está liberado. Fiquem à vontade para perguntar qualquer tema, qualquer assunto à disposição. Mas perguntem, por favor, por preferência por áudio, tá? Porque texto vai para a caixa de comentário, lá fica um pouco complicado acompanhar. Então, fiquem à vontade aí. Enquanto vocês não perguntam, essa live não pode passar das 8h40, tá estourando, porque às 9h tem a classe de textos antigos, tá? Para quem não sabe, não conhece, não é uma classe só de estudo banal, é um estudo superficial. É uma investigação dos textos, né, a importância até nos dias de hoje. Gislene também liberou o microfone, quem quiser participar. E também um método de leitura e pesquisa, né? Então, fiquem aí à vontade para enviar perguntas. Pode perguntar sobre qualquer assunto que eu souber aí, responderei. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão sobre a transcomunicação instrumental. Opa, legal, Sheldon. Eu vou tirar a câmera aqui só para pegar um livro para mostrar para vocês, tem tudo a ver com a sua pergunta. Voltei. Você deve ter perguntado isso porque eu traduzi esse livro aqui, né? Livro Prático dos Espíritos. Foi publicado pela Mubarak, saudosa Mubarak, né? Esse autor, o Hercule Borgogni, ele foi um dos pioneiros na transcomunicação. Então, melhor ainda, ele foi digamos, não vi esse livro aqui ainda, ó, bem longe. É um livro de um sujeito que passou pelo magnetismo. Ele viu a fraude que era o magnetismo e migrou para o espiritismo inglês, né? O espiritismo inglês ele tem uma grande diferença em relação ao kardecista. Ele não se preocupa com reencarnação, com moral, nem nada, né? O espiritismo inglês nessa época era voltado só à comunicação com os mortos e muitas vezes até os que como participavam aqui dessas sessões nem acreditavam na vida após a morte. Eles achavam que essa comunicação, esse fenômeno, era algo energético, era algo ligado a uma explicação mais, digamos, física, né? Então, ele nasce nesse contexto aqui, né? Ele diz que o método que se usava no espiritismo inglês da época, que era a câmara mediúnica, era muito perigoso, muito arriscado. Ele tem uma experiência bem pesada, que ele relata aqui nesse livro, onde o espírito de uma jovem meio que se apaixona por ele e começa a tentá-lo com ideias suicidas, né? Então, ele aponta ali que o futuro, uma forma mais segura, seria a comunicação por ondas de rádio e tudo mais. Há algumas experiências interessantes em transcomunicação, mas nenhuma delas você consegue afirmar que são provas, né, de que ela funciona, né? São experiências que relatam algum tipo de comunicação, alguma comunicação até interativa que interagiu, né? Mas não há ainda provas suficientes, né, de que esse negócio é absolutamente comprovado.
Isso, tá, quando você fala em termos acadêmicos e tudo mais, né? Mas, de fato, a, a transcomunicação, né, ela é uma possibilidade, ao mesmo tempo, um tiro no escuro. Porque pelas diversas escolas, né, religiosas, escolas filosóficas e sábios de diversas religiões, a comunicação, né, com os mortos dessa forma, né, não é algo muito seguro. Então, é um campo de pesquisa, né, é um campo que, como eu falei nessa época aqui, quando, quando isso começou a ser idealizado através das câmaras mediúnicas, né, não, não era uma, uma coisa voltada diretamente, né, ao mundo espiritual. Você tinha aqueles, sim, que acreditavam numa vida após a morte, na realidade da comunicação, e você tinha, né, como mencionei, os, digamos, curiosos, os pesquisadores mais rigorosos, né? É um campo muito aberto ainda. Tem um rapaz aí no YouTube, o Rodox, né, que pesquisa com esses aparelhos e tal. Parece que ele encontra coisas interessantes. Tem um que é aqui do Vale do Paraíba, Kid Boy Chechel, né? Mas eu não sou um grande fã do canal dele, parece ser muito cagão. O cara vai em local assombrado, a hora que a assombração aparece, o cara sai gritando, arrancando o cabelo, né, de medo. Então é uma coisa de cagão, né? Mas eles captaram alguns, digamos, indícios, né, de elementos interessantes. Pode ficar à vontade, pessoal, para fazer mais pergunta. Uma pergunta, eu queria saber a diferença das concepções personalistas para as concepções mais impersonalistas acerca da divindade. Ah, perfeito. As mais personalistas você tem literatura, né? Nos Puranas. Esse livro aqui é um dos volumes, tá? Irmã Bhagavata, tá vendo? Isso aqui é uma versão em português, a tradução do Prabhupada, feita pela BBT, deixa eu ver que ano é bem antiga. Que aqui você tem, né, nessa literatura purânica, uma descrição da suprema personalidade de Deus, né, enquanto pessoa. O que é isso, né? Porque esses vários volumes aqui, ó, o Bhagavata, né, é uma literatura purânica que você é, classifica como uma literatura personalista. Porque Deus é uma pessoa, né? Ele é o absoluto, e esse absoluto, embora não seja preso a uma figura pessoal, né, como, como eu, como você, como todas as pessoas do mundo, né, todas as entidades vivas, seres vivos, porque é uma personalidade de fato absoluta, transcendente e definida também em termos apofáticos, né, em termos negativos, ainda assim ela é separada da criação. Ela é separada da criação porque também a criação, as entidades vivas são dotadas de uma personalidade, de uma qualificação, né? Então, uma coisa é eu e você, na visão personalista, enquanto entidades vivas com os diversos, né, no sistema védico, agregados kármicos, né, a composição, né, que faz parte aqui do que é chamado de oceano de misérias materiais, né? Mas, além disso, há uma substância anímica, um espírito, né, que ele é uma entidade pessoal que também existe. Então, você tem a existência qualificada ali da Suprema Personalidade de Deus, né? E você tem, deixa eu liberar o microfone aqui de todo mundo que está entrando, a existência também qualificada
da entidade, digamos, anímica, né, do espírito e assim, da entidade viva que é animada por um espírito. A impersonalista, né, por outro lado, a chamada Mayavadi, né, postula que esse mundo é uma grande ilusão, a existência tanto do mundo como das entidades vivas, elas são ilusórias. Isso seria para eles apontado ali pela impermanência, né, das coisas, enquanto que o absoluto, tá, ele não é uma pessoa, ele não é uma consciência, ele não é pessoal. Ele é um não ser. A suprema existência do absoluto é a não existência. É por isso que se chama impersonalismo, porque ele não atribui uma existência real à pessoa, né, e também às entidades vivas, aos seres vivos, né, como nem o próprio absoluto é uma entidade, digamos assim, que desfruta ou que possui ou que é um ser. Ele é um não ser, ele não é uma definição apofática. Tá? Por exemplo, como você encontra termos apofáticos na descrição do divino nos próprios Vedas, né? Você encontra na teologia cristã, São Dionísio, São Tomás de Aquino, no próprio judaísmo você encontra também definições apofáticas, né? E no Islã também. Mas uma coisa é a definição apofática, né? Para descrever um absoluto que está além das qualificações. Outra coisa é o sistema impersonalista, que define o absoluto como uma não existência. Essa é a grande diferença de quando você fala em personalismo, né, os personalistas, que aí você tem os não dualistas qualificados, né, e você tem os dualistas, né, nessa mesma linha. E não por acaso até os impersonalistas são acusados de ateísmo, liberar o microfone aqui de todo mundo, porque em última análise, né, se você analisar bem os ensinamentos impersonalistas, é uma exposição ateísta, né? É uma exposição que nega a existência de uma divindade pessoal. E isso, de certa forma, é um ateísmo, né? Esperando mais perguntas. Todo mundo liberado aí, né, gente? Pode perguntar que temos tempo ainda. Bom, era uma pergunta, assim, né, se não desse tempo por pessoa, mas como tem gente que está quieta, quem fez pergunta e quiser perguntar mais coisas, pode ficar à vontade aí. O Sheldon, o Manuel, que já perguntaram. Todo mundo fique à vontade. Certo, então mais uma pergunta. O que distingue o Sefirot da Cabala de uma espécie de paganismo? Então, Manuel, o que diferencia a, a Esraim, né, a árvore da vida e a sua Sefirot, do paganismo, essa acusação chegou a ser feita por diversos rabinos não cabalistas.
Moshe Cordovero, ali no prefácio do Or Ne'erav, ele precisa responder a isso. Antes mesmo do surgimento da Kabbalah textual, né? Você pega o livro Raimunot Vedeot, o Saadia Gaon, ele acusa algumas coisas que apareceram na Kabbalah depois, não a Kabbalah, na época do Rav, Saadia Gaon, Kabbalah não existia, mas algumas coisas como a reencarnação, como crenças de Pacóvios, né? O, o próprio Saadia Gaon também, ele comenta o Sefer Yetzirah, embora ele concorde com diversos pontos do livro, em alguns ele fica um pouco mais, assim, digamos, desconfiado, né? Mas e para responder diretamente a sua pergunta, teria que chegar no ponto que tipo de paganismo é esse, se no caso é um politeísmo. Se for em relação a isso, né, qual a diferença da Sefirot para o politeísmo, aí eu diria que é um universo de separação. Tá? A Sefirot, embora, como mencionei, ela é um ponto que é criticado até hoje, né, por diversos judeus não cabalistas, né, mas não foram criticadas como um politeísmo. A crítica que o Cordovero responde, por exemplo, no Or Ne'erav, é em relação a isso, essa acusação poderia ser feita, né, discutida, de panteísmo. Aí seria um panteísmo e não digamos, um politeísmo pagão, né? É claro que a literatura sobre isso ela se desenvolveu de uma forma a responder que as sefirot não são uma descrição de uma ideia panteísta, né? Porque isso é resolvido pelo Arizal, né? Quando o Arizal consegue transformar as explicações mais filosóficas, né, e cosmológicas em relação a Sefirot e uma estrutura psicológica. Aí, então, que você tem um ponto chave de virada que afasta, né, a ideia da Sefirot de um panteísmo, né, e leva já para um campo da psicologia, né, da psicologia humana, dos estados humanos em relação àquilo que os alquimistas chamavam de matéria-prima, né, que é o funcionamento da inteligência divina no mundo. Aí isso aproxima já também, né, a própria ideia da Sefirot e a própria Kabbalah da alquimia. O que não é de nenhuma surpresa, porque o círculo ali próximo ao Arizal era muito próximo da alquimia ocidental também, né? Como o Rav Tabul, o Haim Vital, né? Todos eles eram ligados à alquimia. O Raim chegou a se arrepender disso, falou muito mal da alquimia e tal, né? Mas, de fato, aí essa relação. Então, essa transformação, digamos assim, né, da ideia da Sefirot em um sistema psicológico unido ao cosmológico, né, retirou assim qualquer aproximação, né, da, das ideias em relação a Sefirot de um panteísmo pagão. Quanto assim ao politeísmo, não dá nem para comparar, porque a, elas seriam emanações, né, não são pessoas, né, não são nem semideuses, né, são 10 Sefirot do nada, né, assim começa a dizer. Aí, em relação a politeísmo, né, você poderia afastar essa ideia. O que mais tem aqui? Oi, desculpe,
Poderia Boa explicar noite, um Caio. pouco mais sobre a prima matéria? Claro, Caio. A, a matéria-prima, né, ela é muito comentada pelos alquimistas, né, e seria a descoberta da matéria-prima que possibilitaria a pedra filosofal, transformação do chumbo em ouro, né, a vida eterna, ou pelo menos da longa vida, né. Isso por quê? Há um documento que até eu já traduzi, pretendo trabalhar na classe Textos Antigos, que é uma coleção de gravuras Rosa-Cruzes antigas, mas muito antigas, né? Onde há uma explicação cosmológica através da simbologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, ali nos documentos Rosa-Cruzes, né? E depois você vê a matéria-prima muito presente nos textos escolásticos, né? São Tomás de Aquino, Alberto Magno, também no mundo islâmico, né? no próprio Avicena, né? E o que seria? A matéria-prima é um intelecto divino, agente no mundo, que possibilita todas as transformações e todos os funcionamentos do mundo, da matéria, do mundo orgânico, né? Segundo a disposição do intelecto divino. Então, porque ela é representada como a sua descoberta, né? A descoberta da matéria-prima transformaria o chumbo em ouro. Isso é metafórico, mas significa que se a pessoa alcançar, claro, de novo, o sentido metafórico, né? Se a pessoa alcançar o intelecto divino presente na matéria, que ocasiona essas gerações, ela terá a chave da própria matéria. Então, nada mais seria, né, do que a inteligência divina em operação no nosso mundo. Ficou claro, Caio? Pode perguntar se não entendeu, se não ficou clara a resposta, pode continuar, pode observar aí. Eu acredito que eu entendi, achei a resposta bastante satisfatória, mas só mais uma pergunta que é o seguinte: tem um professor de filosofia americano que tem um canal no YouTube, o nome dele é Justin Sledge. E ele causou uma certa polêmica, assim, quando ele fez uma série de vídeos desconstruindo a ideia da alquimia como algo espiritual, e ele determina a alquimia europeia medieval como sendo mais uma tentativa de produzir química mesmo, e ele chega até a dizer que a maioria dos alquimistas estavam muito mais preocupados com mineração de metais do que com a questão espiritual que depois vai ser levantada, segundo ele, agora me escapou o nome, não era no Agripa, era no Paracelso. Ele diz que a coisa espiritual começa no Paracelso. E eu queria saber se o que ele diz está correto. Não, o que ele diz é absurdo e é uma pesquisa já datada. Eu vou postar nos textos antigos, estou revisando já, um artigo que eu produzi sobre isso para trabalhar em classe logo, né? Na verdade, isso surge na era iluminista, né? Digamos que é um preconceito iluminista, que é facilmente comprovado quando você analisa os textos alquímicos antigos. Não só os textos alquímicos
cristãos, como também até alguns árabes, né? E uns poucos hebraicos também, que restaram, e até textos anteriores à era cristã, né, da alquimia grega, você tem uma comprovação muito clara dali. Isso é tão absurdo, né, que os alquimistas, quando representavam os elementos químicos e as suas reações em gravuras, em arte, eles usavam o ser humano, os animais, os processos da natureza no homem. Isso porque o alquimista, ele tinha sim a química com com um interesse muito grande na química, né? Mas esse interesse, porque o psicológico humano, o espiritual humano, ele, segundo a alquimia, possui reações, desenvolvimento, florescimento, morte, né? De uma forma idêntica aos processos da química. Assim como dos próprios astros, tá? Estão diretamente ligados à química. Ainda você pega, por exemplo, porque vários textos alquímicos, isso você pode consultar até um chamado Fio de Ariadne, né? E outros textos alquímicos que sempre começam com parábolas entre os deuses planetários, né? E assim por diante. Porque o centro ali da alquimia sempre foi o homem. A química era fundamental para a descoberta dos processos internos humanos. Isso é o cara que ele faz uma leitura unidunité, né? Ele escolheu, provavelmente, pontos e trechos para defender a sua tese, né? Mas ignorou uma infinidade de outros textos, de outras obras, a própria arte envolvida pelos alquimistas. E outra coisa que ele falou errado aí, que o Paracelso, na verdade, não é da parte espiritual. O Paracelso, nem mesmo a alquimia dos metais era o grande interesse dele. Paracelso tinha um interesse muito maior na medicina. Você pegar as principais obras de Paracelso, o foco todo do Paracelso, até a questão polêmica do homúnculo, né? Tudo ali girava em torno da medicina, tá? Não era ao redor de uma alquimia espiritual. O espiritual era parte de um processo médico, mas ele ali é o que começa a separar também um pouco o médico do espiritual, né? Então, assim, não leve a sério, porque se você tiver curiosidade de acessar a Biblioteca Nacional da França em livros alquímicos antigos, tal, ou na própria classe de textos antigos, né? Hoje, inclusive, a aula vai ser fundamental para entender isso. Como que se desenvolve uma mentalidade que depois aparece, né? Na Era Apostólica, depois na Idade Média, continua como parte ali da ciência universal, né? Uma das chaves dessa questão está nesse texto da aula de hoje, tá? Na aula de daqui a pouco, já são 8h26. Vamos lá. Tem mais pergunta? Posso fazer uma pergunta, Rafael? Pode, fica à vontade. Eu tenho estudado um pouco sobre alquimia e tal, mas eu queria saber, tipo, de um símbolo que é bem forte, sabe? Que eu fiquei estudando Oi, ele. desculpa, tá cortando. Opa, desculpa, eu tava estudando um símbolo que é bem forte. Você conseguiu entender? Sua voz está Então, cortando um pouquinho. tá. Quer que eu escreva? Quer que eu escreva? Posso escrever? Posso escrever? Sua voz está cortando tudo, não sei se é aqui ou se é aí, deixa eu ver. Vamos lá. Tenta de novo, que estava dando uma cortada legal aí. Eu posso escrever.
Eu posso escrever a pergunta? Isso, tenta perguntar de novo, se você não conseguir, que sua voz está cortando muito, eu vejo por texto. Vamos lá, tenta aí. Beleza, eu tava estudando um símbolo que aparece pra caramba na questão da alquimia, que é a questão do simbolismo do dragão e tal. Aí, tipo, eu tava vendo sobre o Leviatã, que é um. O Leviatã tipo, eu não sei explicar, deve ser um demônio, alguma coisa assim, sabe? E tem vários textos que falam que ele é impossível de se derrotar, tipo, sei lá por que motivo, entendeu? E eu queria saber qual é a relação do Leviatã com, com a qual é a relação do Leviatã com a alquimia e se existe um meio, tá ligado, para dominar o Leviatã através de alquimia ou através de outro jeito, sabe? Como no caso, como símbolo mesmo, sabe? Símbolo alquímico. Cortou tudo, mas eu acho que eu entendi. Cortou um bocado da sua pergunta, tá? Acho que é a sua conexão. Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. O Leviatã dentro da alquimia, não é isso? O Leviatã dentro da alquimia e se existe um jeito de dominar o Leviatã ou controlá-lo, entendeu? Controlar. Perfeito, perfeito. O Leviatã, ele é o dragão. O dragão é o ego humano, né? Digamos, é a nossa identificação. A identificação com o quê? A identificação com tudo aquilo que é descartado no Nigredo. Quando você passa pelo Nigredo, você vê várias coisas que você acumulou durante a vida, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual, né? Elas precisam ser descartadas. Quem é o comilão, digamos assim, que segura tudo isso, engole e leva para você, é o dragão Leviatã, que é bem representado nessa besta ancestral, né? Um animal devorador. Tá? Claro que você tem outras representações do dragão, né? Em algumas gravuras, ele é representado num animal meio serpente, meio dragão, uma serpente horrorosa, assim, com patas, né? O Francisco de Holanda, esse é um texto que trabalharemos também na classe de textos antigos, no livro que ele faz ali gravuras maravilhosas sobre as eras do mundo, segundo a Bíblia, né? Então ele passa ali todo o processo da criação, da Gênesis e assim por diante. E essas gravuras possuem vários elementos alquímicos, e uma delas, o Leviatã, o dragão, o ego, né? É representado aí uma serpente muito esquisita, assim, né? Então, ele é que o animal, digamos assim, nosso animal interior, né, que desempenha essa função, que é importante até o nosso desenvolvimento. É importante que, durante o desenvolvimento, a pessoa segure, tá, elementos que são negativos, né, traumáticos, que geram até uma certa desconfiança, prudência, né, nos estados psicológicos, né? Se vocês entenderão também conforme o estudo da alquimia seguirá lá na classe de textos antigos, né? Eles são necessários em até certo ponto para a proteção humana, desenvolvimento humano. Mas depois, quando você decide passar pelo processo alquímico,
Você recebe as instruções e as práticas ali para que essas coisas sejam eliminadas. Ou melhor, que elas sejam purificadas e transmutadas, né? E assim elas são eliminadas da forma como existiam. Mais ou menos como um processo da produção de uma essência para um perfume. Né? Que é a produção de um óleo essencial. Não tenho nenhum aqui perto da minha mão, infelizmente não. Você tem, por exemplo, a planta no estado orgânico, né? E quando ela passa pelo processo de extração do seu óleo essencial, pode ser, por exemplo, uma condensação, você tem vários processos para isso, né? Sobra ali o que é chamado de espírito da planta. Esse espírito é essência, o aroma. E ali é o aroma puro, depurado dos outros elementos, né, que faziam parte da planta em estado orgânico integral. Né? Então, o dragão, o Leviatã, né, bíblico, ele é isso. Né? É claro que para um sentido mais cosmológico, né, é preciso uma aula inteira para estudar esse simbolismo e tudo mais, mas de grosso modo, em relação à alquimia, é isso aí. Opa, Beleza, ação. A pessoa vai ter espaço para uma pergunta mais só, que já são 8h35. Aí quem é da classe Textos Antigos, pessoal, deixa para perguntar na aula, deixa para pergunta aqui para quem não é aluno, que não vai poder perguntar lá. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Senão, daqui a pouco a gente se vê na aula, quem for aluno. Esperar mais um minutinho. Rafa, eu tenho uma pergunta. À vontade. À vontade. Pegando o gancho, né? Esse Leviatã, ele tem alguma correlação com a besta da terra que é citada no Alcorão, né? Que eu lembro de ter perguntado uma vez para você, e você respondeu que a besta da terra do Alcorão, ela seria a contraparte de Ática Kadisha, se não me engano, né? E se puder dar uma pincelada sobre isso, se tem alguma relação, né? E como que seria essa oposição a Ática Kadisha também? Isso é porque o Leviatã, ele é uma besta que é uma grande paródia de Deus absoluto. Porque até quando, por exemplo, nas tradições onde Deus vai consumir, né, o mundo pelo fogo, isso tem muitos textos alemães, tá? Textos do cristianismo alemão, livros de oração, e Deus consumirá o mundo pelo fogo, né? É para renová-lo. Porque Deus é o sustentador e é também, além de sustentador, ele é o provedor. Já o Leviatã, ele é um devorador. Isso na realidade aqui humana também, né? Qual que é a diferença da santidade, por exemplo, para perversão, para maldade, né? A santidade é aquele lado que busca preservar, né? Nutrir, sustentar, renovar, prover, né? Já o lado do Leviatã, que é o lado egóico, demoníaco, né?
até por conta disso que eu falei agora há pouco, que ele, a princípio, ele tem a função de acumular coisas ali para sua proteção, né? Mas depois ele começa a querer tudo para si. Ele cria um sistema de justificação, de autojustificação, de autopiedade, para devorar tudo que há ao seu redor, né? Então, é exatamente aí a contraparte, né? Isso na alquimia, por exemplo, né? Quem é a contraparte do Leviatã? É o rei já purificado, coroado, que uniu a natureza divina, não, desculpa, a natureza masculina e feminina, Sol e Lua, né? Que já não é mais um apegado às suas identificações, né? Pessoal, vou ter que me despedir de vocês, que daqui a pouquinho começa a aula, tá? Quem não está inscrito ainda, pode me procurar, as turmas estão sempre abertas. E quem já está lá na classe, 9 horas eu entro lá, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima.